subiu 24% no dia. Isso levaria o Bitcoin a uma mega explosão de preço. Ainda não está confirmado, mas nos aproximamos disso. Vai assistir Natália Arcuri, Me Poupe, Samidana, Pablo Spyer, vai Torinho, vai assistir os seus ídolos, porque aqui não é o teu lugar. Bitcoin não é para franga medrosa, Bitcoin é para macho. Bitcoin é para homem. Homem não gosta de segurança. Quem busca segurança é mulher. Homem busca aquilo que é certo. Ele entra em guerra por algo maior, por uma liberdade. Sempre foi assim na história. Assim são os homens. Isso está refletido no Bitcoin. Quem entrou no Bitcoin, nos seus primórdios, não entrou por causa de segurança, buscando uma estabilidade, uma ausência de volatilidade. Não. A gente entrou para fazer o que é certo. Se a gente tiver que afundar junto com o Bitcoin por isso, a gente vai afundar. Porque o Bitcoin é liberdade desse sistema financeiro desgraçado, corrompido, manipulado por Donald Trump, por Xi Jinping, por um bando de parasitas. Esse sistema está entrando em colapso. E a gente adora isso. A gente não liga de afundar junto com a porcaria do sistema tradicional, porque aí a gente vai emergir muito mais forte do que antes, como a principal moeda. Mas não tem revolução sem sangue. Tem que sofrer, tem que saber perder para ganhar lá na frente. É assim que funciona com o Bitcoin. Nós estamos numa batalha, nós fomos para a guerra, alguns vão morrer pelo caminho. É assim que funciona uma guerra. Nós estamos lutando por algo maior, por liberdade. Mas você aí, 20% de membros do canal, que estão com medinho, parecem borboletas amedrontadas, vai ver a desgraça do Me Poupe, da Natália Arcuri, que vai te mandar investir em títulos do governo maldito ou em CDI. Aqui não é o seu lugar. As mulheres, os 5% de mulheres aqui, são muito mais machos que vocês. São 5% de mulheres que estão buscando liberdade e não segurança. Então não vem assistir o videozinho agora só porque tá subindo. Porque você é comprador de topo. Eu te conheço, eu te conheço. Voltem nos comentários dos vídeos anteriores, vocês vão ver ali um bando de franga amedrontada. Agora ela volta, porque ela quer comprar topo. Ela adora topo. Subiu, ela quer comprar. Mas dá like aqui, quando a estratégia vai se mostrando correta, aí não dá, né? Aí não dá like, né? Não tem problema não. Eu não preciso do teu like. Dá dislike, dá dislike, dá dislike. Quando eu entrei no Bitcoin, você não tinha pentelho. Você não tinha pentelho ainda. Então respeita, respeita. Meu sonho era Bitcoin cair para 50k, que eu vendia a merda dessa casa e comprava tudo em Bitcoin. Vendia a porra da Porsche e comprava tudo em Bitcoin. Mas não vai cair. Não vai cair para 50k. Porque o plano... Tô falando essa porra dessa armadilha para vocês há quanto tempo? Ninguém escuta. Aí depois vem essa desgraça do outro lado aí da tela falar que tem que taxar mais rico. Vai taxar a tua mãe. Você é burro, por isso que você é pobre. É burro. Que me perdoem os 80% de inteligentes que estão nesse canal, porque é um público seleto, é um público inteligente, diferenciado. Não é um público do Felipe Neto, nem da Natália Arcuri. Mas existem desgraçados que entraram aqui quando o Bitcoin bateu 100 mil dólares. Ai, meu Deus do céu, esse público é foda. Mas antes que eu tenha um infarto, vamos tentar entender o que está acontecendo. Você que está acompanhando o canal já sabe, né? Você já sabe. Mas vamos repetir, porque tem gente burra acompanhando. Então vamos repetir de novo, vamos lá. Olha só, está escalando a guerra comercial. Vocês lembram lá da Guerra Fria? Estados Unidos de um lado, Rússia do outro, ameaça, ameaça, ou taca bomba, não taca bomba, tudo maluco, né? Então, agora a guerra, ela é mais, digamos, moderna. Ela não precisa ficar ameaçando jogar bomba nuclear. Você simplesmente vai lá e cria barreiras econômicas, tarifas para impedir que o outro consiga acessar mercados. Isso está escalando. Depois que os Estados Unidos foi lá e colocou uma tarifa na China, a China retrucou agora, né? Hoje sai a notícia, China responde a tarifaço de Trump, impondo 84% de taxas sobre produtos americanos importados. 84% de taxas. Se fosse uma franga, feito 20% desse canal, o que teria feito? Vou dar um passo atrás, vou recuar, vou virar de costas. Venha, China. Né? É assim que aconteceria. Mas não foi isso que aconteceu. E o mercado começou aqui a desabar, né? Aconteceu isso aqui, ó. A porcaria da Bolsa Americana, S&P 500, desabou até esta linha amarela, 4.818 pontos, ou seja, devolveu tudo que tinha ganhado desde janeiro de 2022. Sim, você que fala que o Bitcoin é muito volátil, a Bolsa não é não, né? A Bolsa devolveu tudo
desde janeiro de 2022. Chegou no mesmo patamar do preço de janeiro de 2022. Porque as borboletinhas sensíveis ficaram amedrontadas. Mas eu falei para vocês que tudo isso não passa de um plano do Donald Trump, que ele vai derrubar mercados, vai desabar, vai levar até um certo limite, vai forçar a porra do Fed a baixar a taxa de juros e depois ele vai fazer o mercado explodir. Basta uma palavrinha qualquer que essas frangas vão e voltam. Ele sabe disso. Então ele tem um controle de todo o mercado global nas mãos. A ponto, pessoal, de tirar sarro da cara de vocês. 3 horas antes do anúncio da pausa das tarifas para outros países, que eu já vou mostrar para vocês, ele fez a seguinte postagem na rede social dele. Esse é um excelente momento para comprar. Sim! O trader Donald Trump, o manipulador Donald Trump, deu a dica. Compre ativos. É um excelente momento para comprar. Vocês acreditam? O que eu estou falando para vocês nos vídeos anteriores, que é um excelente momento para comprar, ele, presidente dos Estados Unidos, falou. A cara de pau. Tipo, é a maior manipulação do mundo. Ele falou, compre. E 3 horas depois, ele faz o seguinte. Trump aumenta a tarifa da China para 125%, ou seja, peita a China, né? Como tem que fazer quando é macho mesmo. É uma guerra. E eu não estou falando aqui que eu sou favorável a isso. Claro que eu não sou favorável a tarifas. Eu estou explicando a estratégia, concordando ou não. E você entendendo a estratégia, você consegue se antecipar ao movimento dos parasitas. Donald Trump também é um parasita. E é isso que eu venho tentando fazer com vocês aqui no canal. Antecipar, entender a estratégia dele antes das massas. Eu falei para vocês comprarem antes das massas e hoje o próprio Donald Trump fala para comprar. Né? Por quê? Porque ele anuncia pausa de 90 dias para outros países. Então o que ele está criando aqui? Ele está criando uma clara segregação entre os que não apoiam os Estados Unidos, a China não está se curvando aos Estados Unidos, e todos os outros que baixarem a cabeça. Porque ele sabe que todos os países vão sentir o gostinho alegre da subida do mercado. Olha que bom, gente. Se a gente fizer um acordo com o Donald Trump, aliviou. Mercado disparou. Maravilhoso. Vamos fazer esse acordo. A China, se a gente se aliar com a China, a gente vai tomar igual a China está tomando. Então não, pessoal. Vamos ficar aliados aos Estados Unidos. Está aqui o texto original do Trump, onde fica evidente justamente essa intenção de separar dois blocos, né? Com base na falta de respeito que a China tem demonstrado em relação aos mercados mundiais, não os Estados Unidos. Ele coloca mercados mundiais, para deixar claro que é o seguinte, a China é a malvada da história. Estou aumentando a tarifa cobrada à China pelos Estados Unidos para 125% com efeito imediato. Mais à frente ele fala o seguinte, por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países entraram em contato com representantes dos Estados Unidos para negociar as tarifas, eu autorizei uma pausa de 90 dias nas tarifas. Então pronto. Ele acaba de criar inimigos e aliados. O plano que eu falei para vocês. Ele está forçando os outros países a negociarem uma redução de tarifa que será bom não somente para os parasitas, mas também para todo o mundo. Afinal, imposto, tarifa é negativa. Seja aplicado aos Estados Unidos, seja aplicado a outros países. Se os dois lados baixarem tarifa, isso significa menos custos. E, portanto, o mercado tende a ter um desempenho muito melhor. Aí as franguinhas medrosas voltaram correndo para o mercado, caindo feito patas na armadilha do Donald Trump, que quem acompanha o canal já sabia que ia acontecer. Olha o mercado, todo verdinho, né? Há poucos dias eu mostrei para vocês, tudo vermelho, tudo vermelho. Agora, tudo verdinho, né? Vende porque o Donald Trump falou isso, compra porque o Donald Trump falou isso. Isso fica caindo no golpezinho de político que você vai terminar a vida ferrado. E adivinha, pessoal, isso acontece quando nos aproximamos da data que precisamos ter a explosão de preço no Bitcoin para seguir o M2, para seguir a inflação global, que é a linha amarela. Então estamos agora dentro deste caixote de lateralização, com pequenos picos, né, dentro do caixote, exatamente o que estamos vendo nesse momento com o preço do Bitcoin, e esperamos uma explosão para maio. Tudo perfeitamente como dito por aqui. No exato momento em que o Bitcoin está tendo aqui uma valorização de 9,2% no dia, coisa pequena, tá, pessoal? Vocês aí que não estão acostumados com Bitcoin, isso aqui é
mixaria pra gente, tá? Superando aqui os 83 mil dólares depois de encontrar um fundo lá nos 73, né? Que é lá embaixo, foi quase, vai morrer. Não, não vai morrer não, vai morrer não. Foi só pra te enganar mesmo. Mas antes que a franga escreva nos comentários, a bolsa, o S&P, voltou pro preço de janeiro de 2022, mas o Bitcoin também. Não, franga. Não, porque o Bitcoin não é a porcaria do teu ativo, e eu provo para você. Tá aqui, tá? O gráfico da Bolsa Americana, do S&P 500, era janeiro de 2022, dia 4 de janeiro, tá? Tá marcado lá. E aqui eu marquei o mesmo ponto, tá? 4 de janeiro de 2022, no gráfico do BTC, para mostrar para vocês que lá o preço do BTC estava em 47 mil dólares. No momento está em 83 mil dólares. Então o Bitcoin, ele está quase o dobro do valor de janeiro de 2022. Aí eu te pergunto, qual ativo protegeu melhor o seu poder de compra? O S&P 500, que está 0 a 0, né, que estava até agora 0 a 0 em relação ao valor de janeiro de 2022, ou o Bitcoin, que está o dobro do valor de janeiro de 2022? Qual ativo serve mais como reserva para você? Quer dizer, não para você, franga compradora de topo, que não comprou em janeiro de 2022. Você comprou agora. Né? Final do ano passado, quando bateu 109 mil dólares, aí você comprou. Agora, quem compra sempre Bitcoin se protege, inclusive nas crises. Estou mostrando desde 2022 para cá. Né? Dobrou. A Bolsa não. A Bolsa devolveu tudo. Mas lembre-se, o teu analista aí, tradicional, vai falar que o Bitcoin é perigoso. A Bolsa que é conservadora, né? E vejam que coincidência, a Bolsa Americana voltou a subir exatamente após encontrar o fundo desse canal ascendente, que vem sendo respeitado desde 2020. Ó, a Bolsa cai, encontra o fundo do canal e dispara até um topo. Volta a encontrar o fundo do canal 3 vezes e dispara até um topo. E agora tinha encontrado exatamente esse fundo do canal. A tendência, num prazo razoável, como a gente está vendo aqui, é o quê? Ela pouco a pouco retomar buscando o topo desse canal. E claro, outros ativos aí considerados de risco, o que inclui criptomoedas, costumam seguir esse movimento da Bolsa Americana. Quando entramos no meu gráfico diário do Bitcoin, adivinhem o que aconteceu após chegarmos no fundo duplo que eu venho falando para vocês, né? O preço dispara exatamente a partir dali. Ai, mas é porque essa... Não interessa. O gráfico fala antes da notícia, né? O gráfico já está acontecendo há quanto tempo? Quanto tempo eu falo do gráfico? Aí vem a notícia depois. Não interessa, o gráfico está pronto. Então a gente já está vendo aqui este fundo duplo ser formado há quantos vídeos, né? E acontece agora a explosão de preço. Ainda não temos a confirmação de fundo duplo, porque como eu falei para vocês, o preço precisa romper 87.500. Não estamos tão distantes agora, estamos em 83.500 nesse momento. Faltam somente 4 mil dólares, tá? Superando 87.500, aí sim temos confirmação de fundo duplo e rompimento também da média de 50 dias, e isso levaria o Bitcoin a uma mega explosão de preço. Ainda não está confirmado, mas nos aproximamos disso. Com a continuação do plano do parasita Donald Trump, ou seja, países negociando redução de tarifa, ou o Fed cortando taxa de juros, isso vai acabar acontecendo. Mas se o Bitcoin subiu incríveis 9%, o papai aqui recomendou para vocês, há poucos vídeos atrás, exposição em Strategy. Lembra? Na ação da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoins no mundo. Porque eu falei para vocês o seguinte, quando o mercado subir, a Strategy vai ter um desempenho maior do que o do Bitcoin. Pois bem, o Bitcoin subiu 9% hoje. Quanto subiu a Strategy? 24%, porra! Meu Deus, vou até beber, porque não dá. Não dá, é muito... Cara, é muito acerto. Eu tenho pena do hater desse canal. O hater desse canal é um cara triste, é um cara cabisbaixo, é um cara que não sabe ganhar. Dê um like em homenagem ao hater. Siga o canal Criptomaníacos. 24% no dia? Puta que pariu. Isso é uma ação. Não estou falando de mercado cripto, estou falando do mercado de ações conservador dos Estados Unidos. A ação que eu indiquei subiu 24% no dia.